No último vídeo a gente aprendeu quais as ferramentas principais de edição, né? As ferramentas Insert e inserir no final do clipe, Select, Position e Blade. Essas são as ferramentas principais que você vai usar aí praticamente 95% do tempo para editar. Mas mesmo assim, essa edição ainda não tá bacana, porque a gente escolheu os planos que interessam, né? A gente jogou as partes que não interessam fora, mas os cortes aqui eles não estão muito legais ainda. O Ivan estava tentando criar a sensação de estar falando para duas câmeras diferentes, mas se a gente assistir aqui o clipe, mostrar. No vídeo anterior, tá tentando fazer essa sensação da gente falar para duas câmeras, mas esses cortes precisam ser melhorados. A primeira dica, a dica máxima de edição que vocês vão ter que seguir em todos os projetos é sempre cortem no meio do movimento, tá? Eu repeti. Sempre cortem no meio de um movimento. Porque quando você corta no meio de algum movimento, o corte praticamente se esconde sozinho. Se vocês olharem algum filme de luta, tentem contar a quantidade de cortes a cada 5 segundos. Vocês vão ver que, na verdade, às vezes existem 2 ou 3 cortes por segundo. E mesmo assim você conta 20, 30 cortes numa sequência super curta e mesmo assim você nem percebe que cortou tanto. Isso é porque esses cortes eles acabam ficando invisíveis porque eles são muito naturais. Quando você vê, por exemplo, um chute, né? Então o cara está chutando. Se você cortar enquanto ele estiver acontecendo o chute no meio dos quadros, o cérebro nosso praticamente ele junta as duas imagens como se ela fosse uma só. Então é isso que a gente vai fazer. Repara que ele pega e vira. No final do clipe, ele pega e vira o rosto para falar para a segunda câmera. E no clipe da frente, ele começa olhando para a direita e ele vira também. Então, porque ele já sabe disso, ele vai... a gente vai procurar cortar no meio desse movimento aqui. Se ele simplesmente estivesse olhando para a direita e do nada... No outro clipe ele estivesse olhando para a esquerda, a gente ia ver um corte muito grande e aí não ia passar a sensação de que ele estava falando naturalmente para duas câmeras diferentes. Então, nessa hora a gente vai precisar um pouco mais de precisão, a gente vai chegar um pouquinho mais perto dos clipes. Eu vou ir até o momento que ele está começando a virar o rosto, que é mais ou menos aqui, e vou cortar esse pedacinho aqui. Vamos para o clipe da frente, que ele está olhando para a direita, e no meio do movimento, ó, mais ou menos por aqui, eu vou arrastar e cortar exatamente, e vamos ver o que acontece. Então ele está virando para a direita, esperar meu computador processar 2 segundos. Vamos lá, então ele está virando para a direita. Vamos ver como é que fica isso? Você pode arrastar a barrinha aqui e apertar espaço. meus clientes. No vídeo anterior, E aí vocês viram que o corte ficou um pouco atrasado, né? Vamos ver de novo. no vídeo anterior, Não ficou muito natural porque o corte ficou muito atrasado. Como é que a gente faz para aumentar a precisão desse corte? Quando vocês selecionam a barrinha da direita ou a barrinha da esquerda, vocês podem fazer ajuste quadro a quadro usando as teclas de atalho, vírgula e ponto. O vírgula, ele come um frame de cada vez, olha lá, tá vendo? Ponto, ele adiciona um frame de cada vez, e a gente pode encontrar exatamente o ponto perfeito para que a nossa edição fique o mais natural possível. Então eu posso ir adicionando ou cortando quadros para encontrar esse ponto exato. E como é que eu assisto, né? Vou ter que ficar toda hora puxando a barrinha e apertando play. Você pode fazer isso, ou um jeito melhor é vir aqui em View, Playback, Play Around. O atalho é Shift Enter. Desculpa, Shift interrogação. as que eu dou pros meus, Quando você aperta Shift interrogação, ele retrocede o cursor 2 segundos, toca 2 segundos para frente e para. Então vamos ver? as que eu dou pros meus clientes. No vídeo anterior eu mostrei para vocês as que eu dou pros meus clientes.
Pronto. Ele vai ficar repetindo esse play around, a não ser que você venha em playback e desative loop playback. Se você não desativar isso, ele vai ficar tocando para sempre ou até você apertar espaço. Então, no caso, o problema parece que ele está demorando muito tempo aqui nesse take, né? Então, eu selecionei a barrinha aqui da esquerda e vou usar ponto para remover alguns frames. Vamos ver, remover alguns quadros a mais, remover mais 3 quadros. E vamos apertar Shift interrogação e vamos ver o que acontece. Que eu dou para os meus clientes. No vídeo anterior eu mostrei para vocês. Bom, pelo visto eu cortei quadros demais, vou devolver alguns. Vamos ver como é que acontece. No vídeo anterior eu mostrei para vocês. Eu acho que desse lado eu estou muito atrasado, então vamos lá. Vamos. Então, estou tirando alguns quadros, tentando pegar o rosto dele bem no meio do movimento e vamos ver o que acontece. Então, agora ficou bem mais natural. Então, a gente pode continuar aí ajustando cada corte do jeito mais preciso possível. Para vocês andarem de corte em corte, vocês podem usar a setinha do mouse. Então, a gente pode a setinha para cima vai para um corte da frente, e a setinha para cima vai para o corte de trás e a setinha para baixo vai para o corte da frente. Então a gente vai fazer exatamente a mesma coisa aqui. Então ele está virando. Vamos tentar cortar aqui mais ou menos no meio do movimento. Vamos olhar o próximo take. Então vou pegar o rosto dele mais ou menos aqui no meio do quadro, quando ele estiver virando o rosto. Vamos cortar esses quadros. E vamos lá apertar Shift interrogação e vamos ver se esse corte ficou bom. Na descrição para você acessar. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês alguns tipos de... Ficou muito curto. Vamos adicionar alguns quadros usando vírgula de novo. Na descrição para você acessar. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês alguns... Legal, ficou muito bacana, só que teve um detalhe. Eu não sei se vocês conseguiram perceber, mas enquanto o movimento do rosto ficou bom, a fala ficou um pouco cortada. Ele cortou um pedacinho da fala. Vamos lá de novo. Na descrição para você acessar. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês alguns... Como é que você resolve isso quando a imagem fica boa, mas o corte do áudio não fica legal? No Final Cut é bem fácil. O que você vai fazer é dar um duplo clique na trilha de áudio. Ela desce um pouco aqui e eu vou estender um pouquinho o áudio, ó, tá vendo? Para não cortar as primeiras letras que ele vai falar. Então, desculpa, então eu posso estender um pouquinho, não muito, tá? Porque senão vai começar ele mostrar o áudio anterior demais, ó. Para você acessar. No vídeo de hoje... Tá, então é só um pouquinho, só esse pedacinho que está ficando fora. Então eu posso voltar esse áudio, dar um duplo clique e ele volta o meu áudio aqui para a minha trilha principal. Então agora eu tenho minha imagem e meu áudio com um corte bem legal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você... Show de bola. Vamos para o próximo corte, setinha para baixo, mesma coisa. Vamos encontrar um ponto de corte, ó, ele está virando o rosto. Vamos cortar aqui. Vamos para o corte da frente. Mais ou menos o rosto aqui no centro. Vamos cortar. De novo, Shift interrogação. O microfone que eu mostrei no vídeo anterior. Como eu quero mostrar para vocês imagens de gravação... Nessa a gente acertou de primeira, né? Ficou bom o corte já. Ó. Ficou bem natural. Então é isso que vocês vão fazer. Simplesmente vocês vão em cada corte, seleciona, diminui um pouco, aumenta um pouco, tá? Não tem segredo, a edição é só isso, é encontrar esses, e às vezes 2, 3 quadros fazem uma enorme diferença em deixar o seu movimento mais natural. Então fica sempre muito esperto com isso, e lembrando que os atalhos, ponto e vírgula, são essenciais para vocês deixarem o seu corte o mais perfeito possível.
Então a gente viu como refinar nossa edição, deixar ela bem perfeita, deixar ela redondinha, e na próxima parte a gente vai ver como criar trilhas adicionais no nossa edição. Ela funciona, a gente vai como criar trilhas adicionais na nossa edição. Ela funciona um pouquinho diferente do Sony Vegas, o que a gente vai mostrar daqui a pouco, e a gente vai ver como incluir, na verdade a gente vai ver como usar esse botão que a gente deixou para trás, que é conectar, criar novas trilhas. Então vamos para o próximo vídeo. Então com a nossa edição pronta, então com a nossa edição certinha, a gente está pronta para ir para o nosso próximo vídeo e incrementar ele ainda mais. Então te vejo no próximo vídeo. Então te vejo na próxima aula.